Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na sexta-feira, dia 7 de março para sabadão, dia 8, segundo fim de semana de março. Sexta-feira não arrancou da melhor maneira, mas depois terminou em beleza. Eu demorei um bocadinho a gravar, o vídeo está a ser um bocadinho mais tarde porque o meu irmão foi ao de letra, do Jota. Então estive ali a ver um bocadinho, a discutir no chat algumas opiniões e tal. Gostou. Portanto, esta sexta-feira, como é que esta sexta-feira correu? Acabou por correr bem e saímos no lucro esta sexta-feira, mas não arrancou da melhor maneira. Meti algum volume pré-live, partilhei quatro apostas pré-live, veio apenas uma das quatro, que foi o over 2,5 no Darmstadt contra o Carlos Rui. Não veio ambas marcam over 2,5 no Kaiser Elversberg, faltou um golo. Não veio ambas marcam, faltou o golo do Feira. E não veio o over 2,5 do Toulouse Mónaco, faltou também um golo. Portanto, os retos que fomos tendo hoje foi tudo muito na base do pormenor. Depois nas lives trabalhamos o jogo do Kaiser, trabalhamos o jogo do Feirense. O que é que aconteceu? Também o jogo do Nordes contra a equipa do Veio. O jogo do Feirense também correu bem no fim com o mercado dos cantos. Faltou um canto para a Race 5 do Feira a 3,40. Fomos buscar aqui 3 overs à frente nas segundas partes do Eindhoven Vitesse, do Al-Ali Calej, Al-Nassr Al-Shabaab, e veio apenas no jogo do Eindhoven. Ficamos a um golo no Al-Ali e a um golo do Al-Nassr também. Depois ainda fomos buscar aqui a Race 3 do Al-Shabaab, também interessante. Depois fomos buscar 2 overs limites ao jogo do Mönchengladbach contra o Mainz. Fomos buscar uma linha de cantos individual também para o Mönchengladbach, mas depois perdemos em mais 2 cantos no jogo. Fomos buscar o over limit no Toulouse Mónaco, fomos buscar o over limit no Estrela Gil e depois a nossa coqueluche do dia. Conseguimos buscar com uma stake 2 cantos do Gil nos últimos 20 minutos a 2.30 e com moeda uma Race 7 do Gil Vicente com uma odd 11 a sair no Telegram. Eu de vez em quando mando uma ou outra moeda com odds assim altas. E aqui foi mal saiu o golo do Estrela, basicamente tem a ver com a necessidade. O Estrela está a lutar pela manutenção, o Gil Vicente está também em lugares lá para baixo. Se perdesse hoje era a 7ª derrota seguida, se não estou em erro. Portanto, iríamos ter muito provavelmente um Estrela com um bloco bem mais baixo, com um Gil a ir para cima, e foi dentro desse padrão que entramos no mercado. Ainda demorou a ser o primeiro canto do Gil. Eu tenho a ideia que o primeiro canto do Gil saiu perto dos 80 minutos, não sei se foi 81, 82 minutos, e nós precisávamos de 4 para a Race e 2 para os cantos individual. Veio os 2 cantos do Gil, 3 cantos praticamente seguidos, e depois o Gil empatou num desses pontapés de canto, se não estou em erro, e depois nasceu o 7º canto para o Gil, e garantindo-nos a nós assim o lucro no dia de hoje. O modo de 11, tivemos algumas pessoas a mandar-me mensagem da Race por Telegram, que eu depois reencaminhei, faz parte também aqui do trabalho. Alguém apanhou odd 15, odd 12. Houve uma pessoa que apanhou odd de 11 e depois ainda reforçou com odd 12. Eu não sei qual foi a odd máxima que andou, mas deve ter andado perto de 17, por aí, 17, 18, digo eu, face ao tempo que demorou a sair o primeiro pontapé de canto. Já sabem, se ganharam com o D2 ou não, ou chegaram aqui a primeira vez, subscrevam o canal, comentem e metam like, isso ajuda-me imenso. Temos aí metas para bater e já sabem, estamos aí com mybest.bet, nova parceria com o código Big Mac, o link está no comentário fixado. Mantemos também a Bet7 como main sponsor também, o link também no comentário afixado, ambas com excelentes bónus de primeiro depósito. Tenho ideia que a da MyBest tem um bónus mais bacana no casino, mas como eu não me meto por aí, nem digo para vocês se meterem, nunca costumo falar disto, ou pelo menos posso falar como publicidade, mas não mais nada do que isso. Portanto, sei que vamos ter cashback. Eu tenho a ideia que é cashback, deixem-me só ter aqui a certeza. Cashback, foda-se, vamos ter cash out na MyBest durante esta próxima semana, portanto estamos a crescer, a MyBest está a crescer, a casa está a crescer, eu não tenho nada a ver com a casa, só tenho parceria. A casa está a crescer, vai ter cash out, vai ter bet builders e vamos ter free bets para oferecer aqui no YouTube também. Portanto, muito bem, os links estão no comentário fixado, o link do Telegram está na descrição também, que tem sido mês de março, temos arrancado o mês de março muito bom também, e vamos lá para este sábado. Antes de arrancar aqui, antes de falar de alguma coisa neste sábado, de relembrar que estes fins de semana normalmente são pródigos a surpresas.
estamos a falar de jornadas entre a Liga dos Campeões, estamos a falar de equipas como a Bayern, joga hoje, o Porto, não está na Liga dos Campeões, o Benfica, era o Benfica que eu queria dizer, o Liverpool, a equipa do PSG, a equipa do Inter, a equipa do... muitas equipas que estão em formatos de competições europeias e que jogam aqui a meio. Há aqui uma jornada a meio que os jogadores vêm com o cansaço da semana anterior e com muitas vezes o pensamento na jornada seguinte. Eu sei que muitos treinadores lutam contra isso e dizem que os jogadores têm a cabeça no jogo do fim de semana e não sei o quê, mas vocês sabem que nunca é igual. Portanto, normalmente este fim de semana costuma ser... Estes fins de semana são pródigos em surpresas, super favoritos. Tenham muita, mas tenham mesmo muita atenção na seleção de jogos que vão fazer. Eu selecionei aqui 10 jogos, deixei de fora aqui alguns jogos relativamente interessantes, deixei de fora praticamente todos os jogos da Bundesliga, selecionei apenas o Kiel, Stuttgart, já vou falar porquê, deixei de fora o Leverkusen, que eu acho que poderá vencer, mas lá está, Bayern de Munique exatamente da mesma maneira, o City exatamente da mesma maneira, já não está na Liga dos Campeões, mas aliás o City não, também aqui a faltar, não é o Liverpool também, o Barcelona exatamente da mesma maneira, que também joga hoje, se não estou em erro. Há aqui alguns jogos que podem ser... O PSG, eu não sei se já cheguei a falar, há aqui alguns jogos que podem ser estranhos e complexos e que podem trazer aqui algumas surpresas e tenham atenção à vossa gestão, pelo menos. Obviamente eu vou lançar apostas pré-live, já tenho isso mais ou menos delineado. Não sei o que é que eu vou conseguir acompanhar live amanhã. Bundesliga 2 ao meio-dia sim, o City ao meio-dia e meia também. Vou tentar acompanhar o máximo possível dos jogos da Bundesliga às 2h30. Amanhã poderei sair, mas mais tarde do que o habitual, mas quando eu sair depois não conseguirei acompanhar mais nada. Vou tentar ver o jogo principalmente o Braga-Porto, mas não será aqui, portanto se o vir será em casa da minha namorada, por exemplo. E poderei não estar tanto atento, sabem como é que as coisas são. Estes últimos tempos têm sido um bocadinho complicados e há alguns dias que eu não estou cá e não consigo preparar tão bem porque estamos aí a preparar obras, portanto vocês sabem como é, ou se não sabem vão ficar a saber que é demasiado complexo e requer muitos contactos e muitas viagens e muitas escolhas e por aí fora. Portanto, dito isto tudo, tenham atenção a este sábado, tenham atenção a este domingo e siga falar aqui dos 10 jogos selecionados. Arrancamos na Bundesliga 2 com Greuther Fürth contra a equipa do Magdeburg. Temos um Fürth a 2,80, Magdeburg a 2,30, over 1,5 16, over 2,5 56 e ambas marcam 1,47. Em relação à classificação, estamos a falar 11º contra 3º, em casa do 11º. Nos últimos 10 jogos do Fürth tem 4 derrotas e 5 vitórias, porém 4 das 5 vitórias são nos últimos 5 jogos em casa. A equipa do Fürth venceu o Braunschweig, o Regensburg perdeu com o Kaiser e venceu o Hannover. Marcou em todos os jogos, tirando aqui este amigável. Em relação ao Magdeburg, tem apenas 2 derrotas, é um dos candidatos, ou tem sido um dos candidatos à subida este ano na Bundesliga 2. Apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos e um empate. Curiosa, Magdeburg marcou em todos os últimos 10 jogos na Bundesliga 2. Fora de portas, venceu o Fortuna, mas sofreu. Venceu o Elversberg, mas sofreu. Venceu o Schalke, mas sofreu. Perdeu com o Carlos Ruhr, mas marcou. Portanto, aqui, sem inventar muito, ambas marcam 1,47 e o over 2,5 a 1,56. Em relação ao Hamburgo, contra a equipa do Fortuna Düsseldorf, temos um Hamburgo a 1,73, Fortuna a 4,19, over 1,5 16, over 2,5 a 1,53 e o ambas marcam a 1,54. Estamos a falar de primeiro contra sétimo, mas este primeiro do Hamburgo... O Hamburgo é uma equipa que costuma ficar sempre à porta, está aqui a lutar novamente pela subida, vamos ver se vai aguentar ou não. Está em primeiro, mas esta Bundesliga 2 está maluca. O Kaiser venceu hoje, passou por cima, mas à jornada, sem esta jornada estava em primeiro. E o Hamburgo está em segundo e está apenas a 6 pontos do nono. E está a 4 pontos do Fortuna, portanto são jogos mesmo muito, muito complicados. Em relação, é um campeonato muito complicado nesse aspecto. Em relação aos últimos 10 jogos, temos um Hamburgo apenas com 2 derrotas, e as 2 fora de casa, apesar de ser um amigável, perdeu contra a equipa do Paderborn por 2-0, de resto marcou em todos os outros 9 jogos. Dentro de casa venceu o Kaiser por 3-0, empatou com o Hannover, venceu o Colónia e o Fürth. Em relação ao Fortuna, é a equipa mais over e mais ambas marcam da Bundesliga 2, nos últimos 10 jogos, bateu ambas marcam nos últimos 10 jogos, marcou em todos, sofreu em
todos. Fora de portas, empatou com o Schalke e fez gol, venceu o Carlos Rui, empatou com o Hannover e empatou contra o Colónia. Portanto, aqui, sabendo da dificuldade, eu percebo só do Hamburgo, não me exponho aqui nem que me pagassem. Se me pagassem, eu expunha, metia menos dinheiro que o que me estavam a pagar, portanto eu ia sempre ganhar dinheiro. Mas over 2,5 1.53 e o ambas marcam a 1.55. Não vou fugir daqui, parece-me perfeitamente legítimo. Eu estou a partilhar 4 prognósticos iguais neste e no jogo do Fürth, mas provavelmente no Telegram amanhã sairá a BetBuilder no jogo do Fürth Magdeburg. Confio ainda mais neste over 2,5, ambas marcam nesse jogo e levar do que no jogo do Hamburgo contra o Fortuna. O jogo do Hamburgo contra o Fortuna, isso é certinho, não conseguirei acompanhar. Em relação à Bundesliga, selecionei apenas um jogo por um motivo específico. É o jogo que para mim tem mais valor aqui o mercado. Os ovos, já vos falei dos jogos do Leverkusen, já vos falei do jogo do Bayern. Não tenho dúvidas que possam vencer o jogo, não tenho dúvidas que possam ser jogos para golos, porém, entre jornadas europeias, não gosto de me meter. O Bayern tem o meio, pé e meio na fase seguinte da Liga dos Campeões, mas mesmo assim não é de se fiar. Em relação ao Kiel contra o Stuttgart, temos um Kiel a 5.77. Temos um Stuttgart a 1.53, over 1,5 a 1,15 ou 1,16, over 2,5 a 1,53 e o ambas marcam 1,58. Nos últimos 10 jogos o Kiel marcou em 9, apenas não marcou contra a equipa do Leverkusen, mas qual é que é o problema? É que sofreu em 9 jogos também. Em relação ao Stuttgart, marcou em 9 dos últimos 10 jogos, apenas ficou sem marcar contra a equipa do Mainz fora de portas, mas também sofreu em 8 dos últimos 10 jogos. Portanto, estamos a falar aqui de equipas que sofrem e que marcam muitos golos. Principalmente esta equipa do Kiel é uma equipa muito kamikaze e esta odd do Stuttgart, na minha opinião, Stuttgart a 1.53, na minha opinião, contra equipas kamikaze como estas, são um perigo. Tivemos esse exemplo, por exemplo, no jogo do Dortmund, tivemos esse exemplo no jogo do Bayern de Munique. Mesmo o Bayern de Munique ter vencido o jogo, sofreram aqui 2 golos mesmo a acabar, que deu para tremer. Portanto, muita atenção a trabalhar aqui a vitória do Stuttgart. Over 2,5 1.53, ambas marcam 1.58, para mim têm imenso valor e até poderá sair amanhã como pré-live. Em relação ao Valência Valladolid, tem apenas o jogo selecionado por um mercado em específico. O Valência está a pagar 1.38, para mim não tem valor. Valladolid a 9.15. A única situação que eu tenho aqui neste jogo é o over 1,5 a 1.36, para mim tem imenso valor dado às médias das duas equipas. Temos um Valência nos últimos 10 jogos, bateu o over 1,5 em 9. O Valladolid nos últimos 10 jogos bateu o over 1,5 em 8. Portanto, na minha opinião, sendo que duas equipas que sofrem golos com fartura. O Valência tem feito golos também e sofre muito gol. Temos aqui 3 golos do Osasuna, 3 do Atlético, sofreu do Villarreal, sofreu 5 do Barça, 7 do Barça, sofreu do Celta, sofreu do Sevilha, portanto é uma equipa que sofre muitos golos. O Valladolid sofreu 7 do Bilbao, apesar de estar com menos um jogador, 4 do Sevilha, 5 do Villarreal, 3 do Real, 2 do Espanhol e 3 do Girona, portanto ainda foi arrumada a Taça do Rei contra uma equipa que eu nem sei o nome. Portanto, são equipas que sofrem golos com muita facilidade. Ter aqui este over 1,5, 1.36 e mesmo o over 2,5, 2.10, para mim tem um valor absurdo. E deixem-me só ir aqui à MyBest no instante, porque a MyBest tem aqui um mercado exclusivo da MyBest, que é o gol nas duas partes. Eu devia ter isto preparado, mas esqueci-me deste pequeno pormenor. Deixem-me ver se tem um mercado ou não. Tem exatamente. Golos marcados nas duas partes no Valência Valladolid a 1.87, para mim tem imenso valor e será muito possivelmente como pré-live amanhã no Telegram. Em relação à France, temos um Rennes contra o PSG. Rennes a 4.50, PSG a 1.73, over 1,5 1,19, over 2,5 1,67 e o ambas marcam a 1.62. Estamos a falar de 11º contra primeiro. Nos últimos 10 jogos do Rennes são 4 vitórias e 6 derrotas, não há qualquer empate e marcou em 8 dos últimos 10 jogos. Em relação ao PSG, leva apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, Liverpool, e da maneira que foi. O PSG merecia tudo menos ter perdido este jogo. Marcou em 9 dos últimos 10 jogos, apenas não marcou contra o Liverpool. Fora de portas, venceu a equipa do... Não é o Stade Valois, já não me lembro contra quem é, venceu por 7-0, venceu o Lyon, mas sofreu, venceu o Toulouse, venceu o Brest, venceu o Le Mans e venceu o Brest também. Portanto, é uma equipa que marca muitos golos, sofre muitos golos, que sofre alguns golos, marca muitos golos, joga muito bem, equipa muito over. No entanto, estamos a falar, volto a repetir,
intervalo de Champions. Temos um PSG com 13 pontos de avanço para o segundo classificado, são muitos pontos de avanço. Poderá haver aqui até alguma rotação do lado da equipa francesa para depois jogar em Anfield, e o PSG, ao jogo que fez, acredita perfeitamente que pode ter outro resultado em Anfield. Portanto, muita atenção a trabalhar aqui a vitória do PSG, apesar de estar a 1.73, muita atenção. Eu aqui iria-vos falar novamente, over 2,5, 1.67, e o ambas marcam 1.62. Aqui não será BetWiller porque não tenho tanta confiança assim, ainda assim acredito plenamente nestes prognósticos. Em relação à Premier League, temos um Liverpool-Southampton, Liverpool a 1.12, Southampton a 19.30, over 2,5, 1.28, over 3,5, 1.63, odds esmagadíssimas, ambas marcam 1.99. Estamos a falar de extremos, primeiro contra o último. Liverpool contra Southampton em casa do primeiro. O Liverpool nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas, as 2 fora de portas, Plymouth e PSV. O Southampton tem apenas 2 vitórias, Ipswich fora e Swansea para a FA Cup em casa. O Southampton sofre golos contra todas as equipas praticamente, e muitos golos. Nos últimos 3 jogos da Premier League sofreu 11 golos, por exemplo, e ainda sofreu contra o Ipswich, mais 3 do Newcastle, mais 3 do Nottingham, mais 3 do United e mais 5 do Brentford. Portanto, é uma equipa muito frágil, é um facto. Ainda assim, temos um Liverpool a meio de uma eliminatória, mas Liverpool a marcar nas duas partes a 1.50 e o Liverpool a ganhar as duas partes a 1.90 parecem odds interessantes. Isto vai um bocadinho fora daquilo que eu estou a dizer das equipas da Liga dos Campeões, mas estamos a falar de um caso mesmo muito extremo. Estamos a falar de um Southampton muito frágil. Em relação ao Brentford contra a equipa do Aston Villa, 11º contra 10º. Nos últimos 10 jogos, o Brentford tem 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates, e nos últimos 10 jogos marcou em 7. Dentro de casa, marcou e sofreu contra o Everton, perdeu com o Tottenham, perdeu com o Liverpool, empatou a 2 bolas com o City, foi arrumado a FA Cup pelo Plymouth também e perdeu com o Arsenal, mas marcou. O Aston Villa nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas e 3 empates, marcou em 9 dos últimos 10 jogos, apenas não fez golos no Wolves. Aqui um mercado que eu espero e que vos vou dizer para o fazerem ou para o seguirem é o ambas marcam a 1.44 e o over 2,5 a 1.50. Em relação ao Inter Monza, estamos a falar novamente de 2 extremos. A equipa do Monza defende horrivelmente mal, tem 45 golos sofridos em 27 jogos, tem apenas 14 pontos, é claramente a pior equipa na Série A, joga claramente contra a melhor equipa da Série A. Estamos a falar de um Inter a marcar nas duas partes a 1.66, na minha opinião tem imenso valor. Aqui isto passou-se aqui um bocadinho, o meu packball, eu gostava de ter aqui novamente em acesso aqui as estatísticas das equipas, era algo que eu gostava por acaso de conseguir observar. Estamos quase, aí está ela. Temos um Inter que nos últimos 10 jogos perdeu apenas 2 jogos, os 2 fora de portas e não marcou. Em casa venceu por 2-0 a Lazio, venceu o Génova, venceu a Fiorentina e venceu o Mónaco, portanto venceu todos os 4 jogos que estão aqui disponíveis. Em relação ao Monza, nos últimos 10 jogos tem apenas uma vitória e em casa, fora de portas, sofreu 2 golos do Parma, 3 golos do Bolonha, 2 do Génova, 5 da Lazio, 4 da Roma. Portanto, na minha opinião, o Inter tem equipa para golear. Acredito que não goleiem pelo exatamente o mesmo facto de estar a meio de uma eliminatória de Liga dos Campeões, apesar de estar também com um pé e meio nos quartos de final. Parece-me bastante interessante esta odd do Inter a marcar nas duas partes a 1.66. Em relação ao Tugão, começamos aqui pelo Benfica Nacional. Muita atenção aqui, eu tenho 2 mercados selecionados um bocadinho antídotos um do outro, mas parecem ter aqui algum valor. Temos o Benfica a 1.20, Nacional a 11.30, over 1,5 a 1.13, over 2,5 a 1.47 e ambas marcam a 2. Em relação ao jogo, estamos a falar de segundo contra 12º. Benfica nos últimos 10 jogos marcou em 9, apenas não fez golo na Luz contra o Barcelona no último jogo e devia e merecia tê-lo feito. Em relação ao Nacional, vem de uma boa fase. Nos últimos 10 jogos tem 4 derrotas e 2 empates e 4 vitórias também, mas 3 dessas vitórias vão dentro de casa. Fora de portas sofreu 2 golos do Vitória, 2 golos do Rio Ave, 2 golos do Sporting, venceu o Farense e perdeu com o Braga. Aqui tenho 2 mercados, vai depender muito sinceramente do 11 do Benfica. Eu acredito que o Benfica faça alguma rotação neste jogo contra o Nacional, acredito. No entanto,
ter um Benfica a marcar nas duas partes contra o Nacional a 1.80 parece-me bastante interessante, e o under 4,5 a 1.25 também me parece interessante pelo factor Liga dos Campeões, ok? Isto é um jogo que para mim seria claramente para over, tendo aqui um fator externo que não é assim tão externo quanto isso, que é o jogo da Liga dos Campeões na próxima terça-feira. Temos um Benfica a pagar um under 4,5 a pagar um 25. Podemos ter aqui perfeitamente um cenário em que o Benfica começa a vencer cedo, até pode dilatar a vantagem na segunda parte, que é o que eu espero com esta odd do Benfica a marcar nas duas partes 1.80, mas depois a fazer uma gestão. Tenho algumas dúvidas que o Nacional possa fazer gol na Luz, sou sincero, portanto teríamos, olhando para isso, teríamos de ter aqui um 5-0 para o Benfica para perdermos a linha, e mesmo o Nacional fazendo gol, estaríamos a falar de no mínimo um 4-1 para o Benfica, para esta linha sair, portanto, para esta linha não sair, aliás, portanto, under 4,5 1.25 e o Benfica a marcar nas duas partes a 1.80. Em relação ao jogo grande da jornada, no sábado temos um Braga-Porto, temos um Braga a 3,58, Porto a 2, over 1,5 1.28, over 2,5 1.95 e ambas marcam a 1.78. Temos quarto contra terceiro, estamos a falar de o Braga vencendo, cola-se ao Porto, dependendo da vitória, se vencer por 1-0, vai contar aqui a diferença de golos e o Porto tem mais. Se o Braga vencer por 2 ou mais golos, o Braga vence no confronto direto e passará à frente do Porto, mesmo em caso de igualdade pontual. Eu tenho ideia que o Porto, eu até tenho ideia que o Porto venceu por 1-0 apenas aqui, o jogo do Braga, tenho essa ideia. No Dragão, daí eu dizer isto. Eu posso ver aqui no head-to-head. Ou não sei, eu esperava que sim. Não, por 2-1, pronto, venceu por um golo, é mais ou menos igual. Eu tinha a ideia que tinha sido 1-0, mas pronto, foi por 2-1. Portanto, se o Braga vencer aqui por 2 ou mais golos, passará à frente. Se o Braga vencer por 1, ficará empatado com o Porto pontualmente, mas o Porto tem aqui uma diferença de golos muito grande, portanto, muito dificilmente o Braga conseguirá igualar ou ultrapassar aqui, portanto, o Porto, com uma derrota por um golo, continuaria na mesma, na terceira posição e sempre à frente do Braga em caso de igualdade pontual. Mas aqui temos aqui uma situação. Porto está apenas a 6 pontos do primeiro lugar. Ainda faltam 10 jornadas para acabar o campeonato. O Braga está apenas a 3 pontos do Porto. Portanto, há necessidade e obrigatoriedade das duas equipas vencerem. Há uma necessidade. Se o Braga perde aqui, praticamente diz adeus ao terceiro lugar. Se o Braga vence aqui, entra na corrida pelo pódio e até quem sabe pelo título, depende do resultado do Sporting no Casa Pia no domingo. Portanto, temos aqui um jogo que, na minha opinião, tem de ser visto para golos, porque temos necessidades das equipas. O Braga é uma equipa que tem estado numa fase boa, apesar de vem aqui 2 derrotas seguidas. O Braga marcou nos últimos 9, marcou em 8 dos últimos 10 jogos. É uma equipa que tem apenas 3 derrotas e 2 delas não foram para o campeonato, San Giloase e Benfica na Taça de Portugal. Em relação ao Porto, não sabemos bem que Porto é que ainda temos, porque há algumas ideias que se vêem dentro de campo, mas falta aqui alguma qualidade. O Porto já não vencia uma equipa por 2 golos ou mais há uma eternidade. Venceu o Arouca por 2 golos. Até acabou por sofrer, depois o gol foi anulado por uma falta, e bem, sobre o Martins, se não estou em erro, no meio campo ofensivo. Mas é uma equipa que nós ainda não percebemos bem se tem ou não condições para lutar pelo campeonato. Aliás, o Porto só vai lutando pelo campeonato mais por inércia dos outros clubes do que propriamente por talento. O Porto nos últimos 10 jogos tem 3 vitórias. 3 vitórias, e estamos a falar de apenas 2 para o campeonato, Arouca e Farense fora de casa. Mas já sofreu contra o Vitória, sofreu com 3 golos da Roma, 1 gol da Roma, 1 gol do Sporting, 2 do Rio Ave, 1 do Santa Clara e 1 do Olympiacos. Portanto, é uma equipa que sofre golos com relativa facilidade, ainda não atinou, está a regressar marcando, pode ser um jogador importante, mas ainda não é, e não será, na minha opinião, um jogador ao nível do que o Porto precisa para lutar por títulos. Portanto, continua com algumas debilidades defensivas. Vamos ver o jogo. Agora, Porto com necessidade de vencer, Braga com necessidade de vencer, over 1,5 1.28, over 2,5 95 e ambas marcam 78. Para mim tem imenso valor. Maltinha, por hoje estamos falados. Vamos ver se consigo gravar para domingo. Eu não tenho a certeza se vou conseguir gravar para domingo ou não, porque o meu dia de sábado ainda não sei bem como é que vai ser, portanto pode ser aqui um bocadinho complexo. Muito obrigado a toda a gente que esteve por aí até ao fim. Subscrevam o canal, metam like e comentem, isso ajuda-me de caralho, e não perdem um BDBA. Criem conta também na MyBest,
Código Big Mac, querem conta na Bet7, Código Big Mac também, os links estão no comentário fixado, têm bónus de tudo e mais alguma coisa, têm as melhores odds do mercado, têm cash out, têm bet builders, têm essas coisinhas todas muito, muito boas e jetosas. Muito obrigado a toda a gente, foi novamente uma boa sexta-feira, comentem como é que foi a vossa sexta-feira e prognósticos para sábado. Muito obrigado e até amanhã.